Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental. Hoje vamos tratar basicamente sobre a adição, ok? Então, logo em seguida a gente começa a falar sobre isso aí. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino fundamental, módulo numeração e operações fundamentais, basicamente hoje operações fundamentais, com a aula número 2, falando sobre a adição e a sua inversa, ou seja, a subtração. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e também deixe o seu like, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, adição. Adição, o que significa adição? Somar, acrescentar. Então é sobre isso que a gente vai estar comentando aqui hoje. E também, na sequência, falar um pouco sobre subtração e suas propriedades. Então vamos lá. Consideremos dois conjuntos disjuntos. A gente já viu o que seja conjunto disjuntos quando a gente estudou aí sobre conjuntos. Conjuntos disjuntos é aquele que a interseção entre eles é o conjunto vazio, tá bom? Só para lembrar, caso ainda já tenha esquecido um pouquinho, faz uma revisão lá na aula que a gente já disponibilizou aí no YouTube. Então, um deles com cardinalidade 7 e o outro com cardinalidade 5, ou seja, o número 7 e o número 5. Se fizermos a reunião desses dois conjuntos, teremos um novo conjunto que terá 12 elementos, isto é, cardinalidade 12, ok? Ou seja, através de dois conjuntos, cada um com a sua cardinalidade, 7 e 5, como a gente mostrou. Se a gente unir esses dois conjuntos, eu vou ter um outro conjunto com 12 elementos, através da união dos elementos dos dois conjuntos anteriores. Seguindo, o número 12 foi obtido a partir dos números 5 e 7, não importando a qualidade desses elementos, ou seja, que tipo de elemento. Aqui está se prendendo basicamente na quantidade, ok? É isso que ele está querendo dizer. Então, diremos que o número 12 resulta dessa operação. O resultado dessa operação é a soma de 5 e 7. Então, somando 5 e 7, eu encontro o número 12, o que indicaremos por, qual é a indicação? 7, sinal de soma, de adição, de mais, como é também conhecido, 7 mais 5 igual a 12, como está escrito aqui. 7 mais é igual a 12. Então, 7 mais 5 é igual a 12. Ok? É a soma, adição, acréscimo. Então, essa é a noção de adição. Continuando, a esta operação denominamos adição. Os números 5 e 7 são denominados parcelas dessa operação, ok? Dados dois ou mais conjuntos disjuntos de cardinalidade igual ou diferente, chama-se adição a operação que permite obter a cardinalidade do conjunto reunião dos conjuntos dados. Então, eu falei aqui, no caso do exemplo do 5 e do 7, fazendo a adição entre os dois, eu vou encontrar um valor igual a 12. E 5 e 7 são as parcelas. Aqui eu estou falando de duas parcelas, mas eu posso ter 3, 4, 5, quantas parcelas forem necessárias e fazer a operação de adição, através do conjunto, reunião desses elementos, desses conjuntos que compõem essas parcelas, ok? Então vamos seguir. Propriedade da adição. Letra A.
Sendo a adição a operação que permite obter a cardinalidade do conjunto reunião de dois ou mais conjuntos disjuntos dados, ela gozará das mesmas propriedades da operação de reunião, que a gente já viu. Tá? Então, vamos ver. Assim sendo, a adição é comutativa e associativa. Por exemplo, vou colocar aqui. 4 mais 3 é igual a 7, é o mesmo que 3 mais 4 é igual a 7. Ou seja, é uma propriedade comutativa. A sequência, né, das parcelas não altera o resultado. Resumindo, é isso. 4 mais 3 é o mesmo que 3 mais 4, que é igual a 7. Da mesma forma, eu tenho lá 5 mais 2 mais 4, que é 6, ou seja, 5 mais 6 é igual a 11. Ou eu posso ter 5 mais 2, que vai me dar 7, mais 4, 7 mais 4, que também é 11. Ou seja, a associativa, né? Essa propriedade associativa também se aplica a essa operação de adição. Continuando, o elemento neutro. Consideremos um conjunto A qualquer e chamemos de N a sua cardinalidade. Podemos escrever que A união com vazio dá o A, ou seja, né, não altera o conjunto. Basicamente é isso que está sendo informado aqui. Então, a cardinalidade do conjunto vazio é zero, né, ela não altera. Portanto, podemos escrever que n mais zero é igual a n, o que nos permite dizer que o zero como parcela não altera a soma. Zero é elemento neutro na adição, ou seja, não representa nenhum significado, né, na soma com um determinado elemento, com a cardinalidade que compõe ali um determinado conjunto, vamos dizer assim. Ok? Então, zero é elemento neutro na adição. Ele não influencia na adição, como a gente vê aqui. Um determinado elemento com cardinalidade n, somado a zero, vai dar o próprio n. Por exemplo, se n igual a 5, 5 mais 0 dá 5. Se n for 7, 7 mais 0 dá 7. N igual a 9, 9 mais 0 igual a 9. N igual a 8, 8 mais 0 igual a 8. Beleza? Subtração. A operação inversa da adição é a subtração. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Consideremos o exemplo 5 mais 2, que é igual a 7. Podemos dizer que 2 é o número que devemos adicionar a 5 para obter o 7. Ou 5 é o número que devemos adicionar a 2 para obter 7. Ou então, 2 é a diferença entre 7 e 5, indicando por 2 é igual a 7 menos 5, ou 5 é a diferença entre 7 e 2, indicando por 5 igual a 7 menos 2. Ou seja, acaba sendo, na verdade, o inverso da adição. Quando eu adiciono, vou encontrar um determinado número. Se eu fizer a operação inversa, eu vou também voltar a recuperar o número inicial. Resumindo, é isso, mas vamos continuar para ver maiores detalhes. De um modo geral, diremos A mais B é igual a C. Então, quem é C? C vai ser igual, A mais B é igual a C. Então, quem é A? A é o C menos B. Foi isso que nós definimos no slide anterior. Ou B é igual a C menos A. Ok? Então, esse conceito aqui é muito importante para a compreensão dessa operação inversa, né, que é a nossa subtração. Subtração é a operação que permite, dadas a soma de duas parcelas, e uma dessas parcelas obter a outra parcela. É o que nós fizemos aqui em cima. Ok? Isso é subtração. Então, números na subtração recebem as seguintes denominações. Também muito importante essa memorização.
temos o minuendo menos o subtraindo, que vai me dar o resto que sobrou. Minuendo menos subtraindo igual ao resto. Normalmente, o minuendo é maior do que o subtraindo, para que o resto seja positivo. Se o minuendo for um número menor que o subtraindo, a gente vai encontrar um valor negativo, mas isso é conversa para mais para frente. Letra A. Propriedades da subtração. Letra A. Invariância do resto. Ou seja, o resto não varia. Em que situações? Vamos ver. Exemplo, 8 menos 5 é igual a 3. Vamos adicionar um mesmo número, 2, por exemplo, ao minuendo e ao subtraindo. Então, teremos 8 mais 2, acrescentei 2 ao minuendo, menos 5 mais 2, acrescentei 2 ao subtraindo. Então, vou ter 8 mais 2, 10, menos 5 mais 2, 7. 10 menos 7 igual a 3. Ou seja, quando eu faço esse tipo de operação, adicionando um número, o mesmo número no minuendo e no subtraindo, o meu resultado é o mesmo. O resto não se altera. Agora, subtraindo o mesmo número aos dois termos. 8 menos 2, menos 5 menos 2. Eu retirei 2 do minuendo e retirei 2 do subtraindo. 8 menos 2 dá 6, 5 menos 2 dá 3. 6 menos 3 igual a 3. Ou seja, não varia o resto quando eu faço o acrescento ou diminuo a mesma quantidade do minuendo e do subtraindo. Continuando nas propriedades da subtração. Observando que o resto permaneceu o mesmo, podemos concluir: numa subtração, o resto nunca se altera ou não se altera quando adicionamos o mesmo número ao minuendo e ao subtraindo, ou quando subtraímos do minuendo e do subtraindo o mesmo número, menor ou igual ao subtraindo. Tá legal? Continuando, né, as propriedades da subtração, letra B, se adicionarmos o mesmo 2 somente ao minuendo, teremos 8 mais 2 menos 5. Qual é o efeito disso? Só agora eu adicionei 2 ao minuendo. 8 mais 2 menos 5. 10 menos 5 igual a 5. Isto é, o resto aumentou 2 unidades. Ou seja, qual o comportamento que a gente já percebe aqui? Quando eu adiciono apenas no minuendo um determinado valor, o resto vai ser acrescido desse valor. Antes a resposta era 3, né? Agora foi acrescido mais 2, o mesmo valor do minuendo. Subtraindo o 2, vem 8 menos 2, menos 5, 6 menos 5, igual a 1. Isto é, o resto diminuiu 2 unidades. No caso, aqui a gente percebe que ao reduzirmos o valor do minuendo, o subtraindo também vai reduzir desse mesmo valor. Antes era 3, reduziu 2, ele vai ficar com 1, como ficou aqui. Logo, adicionando ou subtraindo um número diferente de 0 ao minuendo, o resto fica aumentado ou diminuído do mesmo número. Letra C. Propriedades da subtração. Se estas alterações forem feitas no subtraindo, obtemos, vamos lá, ou seja, né, acrescentar 2 ao subtraindo agora. 8 menos 5 mais 2 é igual a 8 menos 7 igual a 1. O resto diminuiu 2. Então, à medida que se eu acrescer somente no subtraindo, aquele valor que eu acresci, o resto vai ser diminuído. O resto diminuiu de 2. E ao contrário, 8 menos 5 menos 2. Diminui 2 do subtraindo. 8 menos 3 dá 5. O resto aumentou de 2 unidades. Isto é, adicionando ou subtraindo um número diferente de 0 ao subtraindo, o resto fica diminuído ou aumentado do mesmo número. Beleza? São propriedades muito importantes que precisamos
fixar, né? Porque elas realmente são, digamos assim, de fundamental importância na compreensão dessa operação subtração. Letra D. Tomemos o exemplo. 8 menos 5 é igual a 3. Então, 8 é igual a 5 mais 3. Beleza? Podemos concluir. O minuendo é igual à soma do resto com o subtraendo. O minuendo é 8. 8 menos 5 é igual a 3. Então, se eu somar o subtraendo com o resto, 5 mais 3, eu vou encontrar o minuendo. Letra E. Se adicionarmos os três termos da subtração, 8 menos 5 igual a 3, teremos 8 mais 5 mais 3, 8 mais 8, 16, o que nos permite concluir a soma dos três termos de uma subtração é igual ao dobro do minuendo. Então, se adicionarmos os três termos da subtração, ok? 8 menos 5 igual a 3. Teremos 8 mais 5 mais 3 igual a 8 mais 8 igual a 16. O que nos permite dizer a soma dos três termos de uma subtração é igual ao dobro do minuendo. Que vai me dar aqui, o minuendo é 8, fazendo essa operação, 8 mais 8 igual a 16. Beleza? Uso de parênteses, colchetes e chaves. Para determinar a ordem na qual as operações indicadas numa expressão devem ser efetuadas, usamos parênteses, colchetes e chaves. Então, isso quer dizer o seguinte, nas expressões, primeiro né, vamos resolver as operações que estejam dentro dos parênteses, na sequência o que estiver dentro dos colchetes e, finalmente, o que estiver dentro das chaves. Ok? Então, vamos lá. Na resolução dessas expressões, efetuamos, em primeiro lugar, as operações indicadas entre parênteses, a seguir as que se encontram entre colchetes e depois as que estão entre chaves. Ok? Continuando. Um exemplo. Resolva a expressão 5 mais, entre a chave aqui 7, menos colchete 5 menos 3, entre parênteses, mais 4 menos 1, entre parênteses, fecha colchete, mais 3, fechou a chave. Então, aqui, primeiramente, vamos efetuar esse 5 menos 3 e o 4 menos 1. Efetuando as operações indicadas nos parênteses. Então, vamos lá, né? 5 menos 3 dá 2, 4 menos 1 dá 3. E o resto segue normal. Depois eu vou resolver o que tiver dentro do colchete. 2 mais 3 igual a 5. Resolvendo a operação entre colchetes, eu tenho aqui 5, não altera, chave, 7 menos 5, né? Dentro do colchete, mais 3. E agora, efetuando o que estiver dentro da chave, 7 menos 5 dá 2, mais 3, 5. Né? Então, efetuando a expressão da chave, vai ter 5 mais 5, finalmente, igual a 10. Ok? Seguindo essa sequência, tranquilo. Vamos agora fazer alguns exemplos com o intuito da gente fixar os conceitos que a gente aprendeu hoje, né? E fazer com que a gente, né, memorize e que essa coisa, né, fique, né, mais firme, né, no nosso entendimento. Que alteração sofre uma soma de 3 parcelas quando adicionamos a cada uma delas 7 unidades? Vamos lá ver como é que isso vai se comportar. Solução. Quando adicionamos um número qualquer a uma das parcelas, a soma fica aumentada desse mesmo número, pois é como se tivesse uma nova parcela. Então, logo, né, 7 unidades mais 7 unidades mais 7 unidades, como ele falou, né, acrescentar 7 unidades a cada uma das 3 parcelas, eu vou ter um acréscimo de 21 unidades. Resposta, aumenta de 21 unidades. Então, esse entendimento é importante. Exemplo 2. Que alteração sofre uma soma de 3 parcelas, novamente, quando adicionamos a primeira 7 unidades, a segunda 5 unidades e a terceira 9 unidades
Então, vamos ver. Aqui sobrou aqui umas palavrinhas, mas não tem problema. Solução. 7 unidades na primeira parcela, mais 5 unidades na segunda parcela, mais 9 unidades na terceira parcela. 7 mais 5, 12, mais 9, 21 unidades. Então, a resposta aumenta de 21 unidades. Cada acréscimo em cada parcela vai contribuir no resultado final. Exemplo 3. A soma dos 3 termos de uma subtração é igual a 208 e o subtraindo é igual ao resto. Ache o subtraindo. Então, aqui é importante a gente conhecer, né, os elementos que compõem, né, a subtração. Esse é o primeiro ponto. Então, como a soma dos 3 termos de uma subtração é igual ao dobro do minuendo, temos que o minuendo vai ser igual a 208 dividido por 2, né? Que é igual a 104. Ok? Isso conforme informado aqui no texto. Então, meu minuendo é 208 dividido por 2, que é 104. Por outro lado, temos que o minuendo é igual ao subtraendo mais o resto, como a gente já aprendeu aqui no decorrer da aula de hoje. Minuendo é subtraendo mais o resto. Mas ele disse que o subtraendo é igual ao resto. Então, aí fica fácil. Então, a soma do subtraindo mais o resto vai ser igual ao quê? Ao 104, que é o minuendo, como ele já mostrou. Como subtraindo e resto são iguais, temos que meu subtraindo vai ser igual ao 104 dividido por 2. Já que eles são iguais, então 104 dividido por 2, meu subtraindo é 52. Ok? Então, aqui uma questão que envolve o conhecimento das propriedades, né, da subtração. Resposta 52. Mais um exemplo. Que alteração sofre o resto quando aumentamos o minuendo de 8 unidades? Okay? Mais uma propriedade da subtração. Então, sabemos que minuendo menos subtraendo é igual ao resto. A propriedade nos diz que quando aumentamos o minuendo de um certo número, o resto também aumenta deste mesmo número. Assim sendo, o resto também aumenta de 8 unidades. Resposta aumenta de 8 unidades. Importante, como eu falei, conhecer as propriedades. Mais um exemplo 5. Que alteração sofre o resto quando aumentamos o subtraendo de 2 unidades? Mais uma propriedade. Minuendo igual a subtraindo menos o resto. Aumentando e subtraindo de 2 unidades, já temos ideia do que vai acontecer. A propriedade nos diz que, quando aumentamos o subtraindo de um certo número, o resto diminui deste mesmo número. Assim sendo, o resto diminui 2 unidades. Resposta, diminui 2 unidades. E exemplo 6. Resolva a expressão 36 menos 20 mais 14 menos 7 mais 5, entre parênteses. Como a gente viu, nas expressões, a gente primeiro tem que eliminar os parênteses. Então, vamos lá. Resolvendo os parênteses, 36 menos 20 mais 14, 7 mais 5, 12, né? Menos 12. Aqui, aí segue normalmente a soma ou subtração. Então, 36 menos 20 deu 16, mais 14 menos 12. 16 mais 14 dá 30, menos 12 igual a 18, resposta 18. Então, a sequência aqui é, primeiramente, nesse caso, eliminar os parênteses. E, finalmente, exemplo 7. Resolva a expressão entre parênteses 36 menos 19 mais entre colchete 13 menos entre parênteses 21 menos 12 mais entre parênteses 14 menos 7. Primeiro vamos eliminar os parênteses, como já sabemos. Então, resolvendo os parênteses, 36 menos 19 vai me dar 17. Mais colchete 13 menos 21 menos 12 vai me dar 9.
mais 14 menos 7 vai dar mais 7. Está aqui. Agora eu tenho que eliminar o colchete, né? Então, efetuando os colchetes, né? 13 menos 9 fica 4, mais 7 é igual a 11. Então, temos aqui 17, agora mais 11, vai me dar 28, resposta 28. Ok? Com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de concluirmos aqui a aula, eu peço que você se inscreva no nosso canal, acione a notificação do sininho para o YouTube te alertar, né, dos próximos vídeos. Não se esquecendo de deixar também o seu like e também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Obrigado, te desejo bons estudos e até o próximo vídeo.